Não é função do psicanalista dizer para o outro o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Não é função da psicanálise dizer faça isso ou faça aquilo, deixe de fazer isso ou deixe de fazer aquilo. Nem dentro do contexto psicoterapêutico, nem dentro do contexto da supervisão. Um supervisor não pode dizer para o outro o que ele deve fazer ou deixar de fazer. No máximo, ele pode perguntar, questionar o porquê ele não tenha feito de uma forma ou de outra. Por quê? Porque isso se chama respeito. O psicanalista está numa posição completamente diferente da posição do paciente. E na supervisão também. É muito fácil para um supervisor ficar apontando falhas e dizendo que o supervisionando deveria ter feito de outra forma. Mas isso é um desrespeito, porque ele não estava no contexto, ele não estava no momento. Aquilo que o sujeito fez foi aquilo que ele deu conta de fazer. Então um psicanalista não tem a função de dizer para o outro o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Nem dentro de um grupo de estudo, por exemplo. Você não tem que fazer isso. Por exemplo, o Bion diz que você tem que renunciar à sua memória. Você tem que renunciar. Não, você não tem que. A partir do seu crescimento, da sua evolução, da sua maturação emocional, isso vai fazer com que você seja capaz de rebaixar o resgate dos dados da memória. Isso vai fazer com que você rebaixe a sua expectativa. Mas você não tem que fazer isso. Quando eu digo para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer, eu estou ativando em você um modo superegóico, por assim dizer. E isso não é verdadeiro. A transformação verdadeira não acontece porque o outro falou para você fazer de uma forma ou de outra. Não acontece porque o outro disse que você não pode fazer daquela forma. Mas a transformação verdadeira acontece porque você foi amadurecendo emocionalmente e esta maturidade te conduziu para uma maior capacidade de se relacionar consigo mesmo e com o outro. Nós estamos lidando com experiências extremamente delicadas, capacidade de amar, capacidade de respeitar, capacidade de gratidão. Todos esses elementos vêm com a palavra capacidade antes. Então, se é capacidade, precisa ser desenvolvida. E vai ser desenvolvida não porque eu falei para você que você tinha que desenvolver, mas porque você está amadurecendo e esta capacidade vai se desenvolvendo como um todo a partir desta maturação. Não é minha função evitar que o sujeito se mate, desculpe. Vou pôr fogo no parquinho mais uma vez, vocês podem me criticar o que quiser. Não é minha função convencer que o sujeito tem que continuar vivendo. É mesmo? Você está pensando em se matar? E como é que está sendo isso aí para você? Entendi. Então você realmente acredita que é a melhor medida, mesmo sabendo que você vai tomar como definitivo alguma coisa que pode ser provisório. Eu não posso evitar isso. Eu não tenho palavras para convencer o sujeito que ele deve continuar vivendo. Setembro Amarelo é muito bonito, mas existe uma crosta de hipocrisia em cima disso que é enorme. Eu posso estar junto do paciente, mas eu não posso convencê-lo de nada. Não, você não vai se matar. Como não vou me matar? Não, vale a pena viver. É mesmo, cara? Vale a pena viver? Talvez um outro profissional, talvez uma outra função, sei lá, o padre, o pai de santo, eu não sei quem, o psiquiatra, pode até vir aí com essa intervenção de tentar proteger o sujeito para ele não se matar. O psicanalista não pode se prestar a isso. Eu posso me compadecer da dor dele, eu posso estar junto com ele, mas trazer vontade de viver para ele, ainda não inventaram. Estou falando isso para vocês, gente, porque já tive inúmeros casos desses, eu tenho inúmeras histórias para te contar. E tinha essa ideia de, eu tenho que salvar. E depois eu fui começando a perceber que esse eu tenho que salvar vinha como assim, eu estava cuidando dessa pessoa, ela se matou e agora eu me sinto culpado. E tem até histórias para te contar assim, tentei convencer o sujeito que ele tinha que continuar vivendo porque ele queria se matar e ele falou, então você quer que eu continue vivendo? Então você vai ter que fazer isso, você vai ter que abrir essa concessão, então você vai ter que fazer aquilo e aquilo outro, porque eu queria me matar, você não quer que eu me mate, então give me reason to live, né? Me dê razão para viver. Eu dar razão para você viver? Tá louco, cara? Às vezes falta para mim, como é que eu posso te dar? Então eu não sou esse santo,
eu não tenho essa onipotência. Não, eu posso pensar junto com o outro. E vou te dizer a verdade, eu acho muito saudável o sujeito ser capaz de tomar consciência desta experiência que ele teve de pensar em dar cabo da sua própria vida. Muitas vezes, esse conteúdo trazido na análise é um conteúdo riquíssimo para que ele comece a ter consciência de um monte de coisas que estava acontecendo com ele e ele não tinha. Sabe como, por exemplo? Fumando em demasia, fumando uma carteira de cigarro por dia, bebendo e dirigindo bêbado. Isso tudo é suicídio, só que ele não tem consciência. Esse suicídio é mais difícil de tratar do que o sujeito que fala assim, eu quero me matar. Então, assim, não é minha função convencer o outro que ele tem que viver. Eu acho lindo o Setembro Amarelo, que só aparece a partir do dia 1º de setembro, depois some. Tudo é frescura o ano inteiro. Chegou no Setembro Amarelo, tá todo mundo preocupado com a pessoa que quer se suicidar. Não, o trabalho do psicanalista, ele é constante, contínuo. Então tá bom, você acha que deve se matar? Entendi. Agora nós vamos pensar sobre isso. Você tá aqui, não tá? Então aqui é lugar de pensar. Então vamos pensar. Se mesmo pensando você ainda acredita que deve dar cabo da sua vida, vai lá. Agora essa é uma postura madura, sem hipocrisia. O meu papel é estar junto com ele para que ele possa desenvolver a capacidade de se responsabilizar por si mesmo. Precisamos nos iludir. Vou te dar um exemplo disso que aconteceu comigo domingo. Final da tarde eu dei banhinho na minha mãezinha, dei banhinho no meu paizinho, coloquei os dois no sofá, limpinho, cheirosinho, passei uma coloninha nos dois, ficou, ó, coisa mais linda do mundo. Enquanto isso, minha esposa estava ligando para a pizzaria pedindo uma pizza marguerita, que é a que eu mais gosto. Eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro zero, modesto, mas zero. Estava saindo de casa com meu paizinho e minha mãezinha, cheirosinhos, esperando trazer uma pizza para eles comerem, com a minha esposa amada dentro de um carro novinho e indo buscar uma pizza. Quando eu paro no sinaleiro, vem um rapaz e fala assim, você não pode me ajudar? Que eu tô com fome, com um carrinho de supermercado cheio de reciclagem. Cara, eu dei R$5 para ele e automaticamente eu comecei a me iludir de novo. Porque aquela realidade iria me... Então eu me iludi de novo, eu peguei a pizza e voltei para minha família amada, querida, minha casa própria, meu carro lindo e blá, e minha esposa amada e o rapaz ficou lá. Então nós precisamos de ilusão, senão a gente não dá conta. Se você continua com aquela realidade sem ser capaz de se iludir, o fim das contas é o suicídio.